Olá, alunos, olá, alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, professor Maicon Diniz, tá bom? Vamos começar a nossa aula de hoje. Na aula de hoje, nós iremos aprender aqui um pouquinho sobre o que é frase, oração e período, tá? É um assunto bem simples, porém, que costuma fazer muita confusão na cabeça dos alunos. E o IFP, principalmente, gosta muito de cobrar questões desse tipo, né? Você precisa saber qual é a diferença entre frase, oração e período. A gente sabe que não é a mesma coisa. Então, ao terminar essa aula, nosso aluno ele vai aprender os conceitos de frase, de oração e período. Vamos ver as diferenças que existem entre frase, oração e período. Vamos também entender as diferenças que existem entre elas e realizar alguns exercícios de fixação. Tá bom, galerinha? Então, pega aí seu material. Com certeza você já deve ter dado uma lida antes em casa, já conseguiu fazer algumas questões. E agora vamos ver direitinho aí qual a diferença e compreender esses conceitos para a gente aplicar nas nossas atividades. Então, professor, de fato, o que é uma frase? Então, uma frase é uma construção comunicativa que tem sentido completo. Então, é todo enunciado linguístico que faça sentido. Ele pode ser composto por uma ou mais palavras. Então, uma frase ela pode ser feita apenas com uma palavra, né? E se essa palavra tem sentido, então ela é considerada frase. E ela pode possuir ou não um verbo. Então, quando a frase possui um verbo, eu chamo de frase verbal. Quando a frase ela não possui nenhum verbo, eu vou chamar de frase nominal. Então, frase nominal ela é composta apenas por nomes e frase verbal deve possuir um verbo. A frase ela também pode ser classificada como sendo afirmativas, negativas, interrogativas, exclamativas ou imperativas, tá? E aí temos exemplos de algumas frases. Primeiro exemplo aí, o silêncio, por favor, né? A gente consegue observar que existe uma mensagem sendo transmitida. Quando eu digo silêncio, por favor, você consegue compreender o que eu estou querendo. Que a turma faça silêncio. Atenção, essa palavra atenção, uma frase também, porque ela tem sentido completo, é composta apenas por uma palavra, então eu posso considerar isso frase. A palavra atenção não tem verbo, né? Não existe um verbo aí nessa frase, então eu vou chamar a atenção de uma frase nominal. Informação importante, tá? Essa plaquinha, que a gente vê em alguns lugares, né, com informação importante, também é considerado uma frase por trazer aí um enunciado de sentido completo. E o nosso último exemplo tem aí, atenção alunos. O professor fala na sala de aula, atenção alunos. Os alunos compreendem o que o professor está pedindo. Naquele momento o professor está querendo chamar a atenção para ele. Então isso também é uma frase por trazer um enunciado completo. E aí, pessoal, um ponto muito importante sobre as frases é que elas vão ser muito marcadas pela entonação, pela fala, pela voz. E na escrita, ela vai ocorrer a separação por algum sinal de pontuação. Então, sem a pontuação, as palavras são apenas vocábulos soltos, tá? Então, dentro do enunciado, as frases elas vão ser separadas por sinais de pontuação. Isso quando a gente está falando na escrita. E na fala, vai ser caracterizada pela nossa entonação, pelo nosso tom de voz. Tipos de frases. Existem frases declarativas, onde o emissor da mensagem ele vai constatar algum fato de maneira afirmativa ou negativa, e aí a gente pode fazer a classificação entre declarativa afirmativa ou declarativa negativa. Temos os exemplos aqui, ó. O curso termina esse ano. Então, eu estou fazendo uma declaração de forma afirmativa. E eu posso fazer o contrário. O curso não termina esse ano. Então, eu tenho uma declaração, só que de forma negativa. Então, frase declarativa é isso aí, pessoal. O emissor da mensagem, aquela pessoa que está falando, emitindo a mensagem, vai constatar algum fato. E esse fato pode ser negativo ou positivo. Frases interrogativas. O que é uma interrogação? É um questionamento, é uma pergunta. Então, o emissor da mensagem, ou seja, a pessoa que está falando, vai interrogar sobre algo. E essa interrogação pode ser de forma direta ou indiretamente. Como assim, professor?
Quando é que eu vou fazer uma interrogação de forma direta? Quando eu faço a pergunta direta e eu vou colocar o sinalzinho de pontuação, no caso aí o sinal de interrogação. Você quer comer? Então eu estou fazendo uma interrogação de forma direta. Quando eu tiro esse sinal de pontuação, eu faço uma interrogação de forma indireta. Então, gostaria de saber se você quer comer. Então, eu tenho aí uma pergunta indireta. Então, frases interrogativas, o emissor da mensagem, aquela pessoa que está emitindo a mensagem, vai fazer interrogações. E essa interrogação pode ser direta ou indiretamente. Continuando aí sobre os tipos de frases. Frases exclamativas, tá? Vamos fazer aqui exclamações. Frases exclamativas servem para fazer exclamações. Então, o emissor da mensagem manifesta emoção, surpresa, o agrado, tá? E aí a gente vai sempre utilizar agora aqui as interjeições para manifestar esses sentimentos. Que lindo! E aí eu tenho o sinal aqui de exclamação. Puxa vida! Então, aqui o sinal de exclamação. Então, as frases exclamativas, o emissor da mensagem vai manifestar, nesse caso, as emoções e as surpresas, e sempre usando aqui as exclamações, os sinais de exclamação. Frases imperativas. Aí a gente lembra do que é imperativo, né? Imperativo é aquele momento em que eu vou fazer algum desejo, alguma ordem ou alguma súplica, né? Então, eu manifesto o meu pedido. Então, o emissor da mensagem vai emitir uma ordem, conselho ou pedido, seja de maneira afirmativa ou também seja de maneira negativa. Então, faça o almoço. Então, o emissor está fazendo ali um pedido, dando uma ordem, faça o almoço. Então, note que as frases imperativas, o verbo sempre vai aparecer no modo imperativo, que é o modo que vai trazer essa ideia de ordem, de conselho, de pedido. E a imperativa negativa, não faça o almoço, tá bom? Então, preste muita atenção para o verbo nas frases imperativas, que o verbo ele também tem que estar no modo imperativo. Frases optativas. Essa frase optativa, o emissor da mensagem, a pessoa que está emitindo a mensagem, vai expressar um desejo, né? Um desejo sobre alguma coisa. Por exemplo, que Deus te acompanhe, né? Então, aí é o emissor transmitindo, manifestando um desejo. Muitas felicidades nessa nova fase. Então, ali também eu tenho o emissor transmitindo aí um desejo, expressando o seu desejo. Então, frases podem ser, repetindo, declarativas, vamos declarar algo, e essa declaração pode ser afirmativa ou negativa. Temos as frases interrogativas, o emissor da mensagem vai fazer questionamentos, né? Interrogações, e esse questionamento pode ser de forma direta ou indireta. Temos as frases exclamativas, que o emissor vai manifestar emoção ou surpresa. Temos a frase imperativa, trazendo aí a ideia de ordem, de conselho, de pedido. E temos as frases optativas, trazendo a ideia de desejo. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo, tudo muito fácil até agora, né? Então, temos aqui um exercício para a gente praticar. Então, nas frases abaixo, vamos usar os códigos. 1 para uma frase declarativa, 2 para a frase interrogativa, 3 para a frase imperativa e 4 para a frase exclamativa. Então, aí você na sua casa, né, no seu conforto do seu lar, pegue aí o seu lápis, a sua caneta e tente responder essa questãozinha aqui de prática, tá? Sobre as frases declarativas, interrogativas, imperativas e exclamativas. Então, no primeiro questionamento, você gosta de ler, tá? O sinal de pontuação, pessoal, vai me ajudar bastante na hora da resposta, tá? Segunda frase, que bonita leitura. Terceira frase, gosto muito de ler. E a quarta frase, leia mais. Então, vamos responder aí cada uma dessas frases. Então, no primeiro questionamento, você gosta de ler. Você já observa que a frase traz uma interrogação no final. Então, se ela traz uma interrogação, logicamente aqui que eu tenho uma frase interrogativa. Então, aqui no primeiro exemplo, nós vamos colocar o número 2. No segundo exemplo, que bonita leitura. Note aqui a exclamação, mas observe que na última frase também eu tenho uma exclamação. E aí nós vamos ver o entendimento das duas frases. Então, quando eu digo que bonita leitura, eu estou fazendo aí uma
uma exclamação, né? Eu estou fazendo uma admiração, estou me admirando da leitura dessa pessoa. Então, aqui eu tenho uma frase exclamativa. Então, aqui vamos colocar o número 4. No terceiro exemplo, gosto muito de ler. Isso aí é uma afirmação, uma declaração. A pessoa está declarando que gosta de fazer leituras. Então, gosto muito de ler é uma frase declarativa. Então, eu vou colocar aqui o número 1. E o quarto e último exemplo, tenho aí leia mais, tá? Então, leia mais, estou trazendo aqui uma ordem. Observe que o verbo ler traz aqui o modo imperativo, trazendo essa ordem. Então, aqui eu tenho uma frase no modo imperativo. Então, aqui eu vou colocar o número 3. Tranquilo, né, pessoal? Então, questão de frase é muito fácil, tá? É de boa, dá para todo mundo responder aí sem nenhum problema. Passando de frase, vamos ver agora o que é oração, né? Nossos alunos costumam dizer, oração é a reza. Não, mas não é bem isso. Oração aqui tem um outro significado. Então, a oração é um enunciado que vai se organizar em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Então, um enunciado que vai girar em torno de um verbo ou uma locução verbal. Então, pessoal, anote aí. Para ser uma oração, é necessário a presença de um verbo ou de uma locução verbal. Professor, o que é locução verbal? Quando eu tenho dois verbos, né, um verbo auxiliar e um verbo principal, e esses dois verbos juntos trazem a ideia de somente um. Então, isso que é uma locução verbal. Dois verbos, um verbo auxiliar e um verbo principal, trazendo a ideia de um único verbo. As orações, elas podem ou não ter sentido completo. Lembrando, a frase, ela precisa ter sentido completo, então todo enunciado linguístico que tenha sentido eu considero como frase. A oração, tá? A oração, o que eu preciso ter para ser classificado como uma oração? É a presença apenas do verbo, não necessariamente ter sentido. Mas se eu tenho um verbo ali girando em torno de toda a oração, eu tenho uma oração, tá? Então, frase, a palavra-chave é sentido, oração, a palavra-chave é verbo. Exemplos de oração. Acabamos, finalmente. Levaram tudo. É provável, estamos indo. Então, observe que todos os exemplos eu tenho a presença do verbo. Verbo acabar, o verbo levar, o verbo ser e o verbo estar. Então, se tem verbo, tem oração. Não necessariamente fazer sentido. Repetindo, para ser oração, tenho que ter a presença do verbo. Quando eu digo assim, é provável, sem um contexto, não tem sentido, mas tem verbo, é oração. Mas eu não posso considerar essa oração como uma frase, porque ela fora do contexto, ela não vai fazer sentido. E aí os exemplos de frases, né? Eu amo a língua portuguesa, pare, aí a logomarca do nosso projeto, estude em casa, e aí férias chegando, né? Então eu tenho o verbo amar, tenho o verbo parar, o verbo estudar e o verbo chegar. Então, frase, sentido, oração, a presença do verbo ou da locução verbal. Tipos de orações. As orações, né, dependendo aí da relação sintática estabelecida, elas podem ser classificadas de duas maneiras. Orações coordenadas e orações subordinadas. Nós não vamos entrar muito ainda nessa questão de orações coordenadas e subordinadas. O nosso foco da aula de hoje é você compreender a diferença entre frase, oração e período, tá bom? Então, orações coordenadas são orações independentes, ou seja, não vão precisar, não vão necessitar da ajuda de uma outra oração para ter esse sentido, porque não existe relação sintática entre elas, né? Elas são independentes. Por isso, possuem um sentido completo. Então, orações coordenadas são orações independentes que possuem sentido completo. Exemplo, fomos para o congresso e apresentamos o artigo. Pessoal, pergunto para vocês, esse exemplo eu posso considerar como frase? Sim ou não? Estou ouvindo aí vocês respondendo que sim, exatamente, porque ela tem um sentido completo. Toda oração tem um sentido completo, então essa oração também pode ser classificada como frase. E aqui note aí que eu tenho a presença do verbo ir e do verbo apresentar. Então eu tenho dois verbos constituindo esta oração.
Lembrando que para cada oração eu tenho que ter a presença de um único verbo. Então, quando se pergunta qual o número de orações de um período, então eu vou contar quantos verbos possui aquela oração. Então, nesse caso aqui eu tenho dois verbos, o verbo ir e o verbo apresentar. Se eu tenho dois verbos neste período, tá? Nessa oração ela é composta por dois verbos, então necessariamente eu tenho duas orações. A primeira oração, né, fomos ao congresso, e a segunda oração, apresentamos o artigo. Então são duas orações independentes. Independentes como, professor? A primeira oração, fomos para o congresso, não necessita da segunda oração, apresentamos artigo, para ter sentido completo. Quando eu separo essas orações e eu digo assim, fomos ao congresso, você compreende? Então ela tem sentido completo sozinha, sem necessidade da ajuda da outra. Quando eu digo, apresentamos o artigo, você consegue compreender também o sentido, ela de forma isolada. Então nenhuma oração, nem a oração 1, nem a oração 2, vai necessitar da presença da outra para fazer o sentido completo. E aí, no momento que eu junto as duas orações, o sentido ele fica mais amplo, tá bom? Então, oração coordenada é esse tipo de oração que eu posso separá-la do contexto e, mesmo assim, ela de forma isolada vai fazer sentido. Já orações subordinadas, pessoal, é totalmente o contrário, tá? Orações dependentes, onde uma está subordinada à outra. Orações coordenadas são orações independentes. Orações subordinadas são orações dependentes. É a relação de dependência. Vocês precisam dos pais para sobreviver, né? Para botar o alimento dentro de casa. Então, isso é uma relação de dependência, precisar de um outro. Então, as orações subordinadas, elas são dependentes. Uma oração vai precisar da outra, porque de formas separadas elas não vão fazer sentido, não vai ter um sentido completo. O exemplo. É possível que Juliana não faça a prova. Vamos ver quantas orações eu tenho dentro desse período. Lembrando que o número de orações em um período vai ser marcado pela quantidade de verbos. O primeiro verbo, ser. O segundo verbo, fazer. Ah, professor, então eu tenho duas orações nesse enunciado, é isso? Justamente. Vamos separar as orações. A primeira oração é possível. A segunda oração, que Juliana não faça a prova. Pessoal, quando eu digo assim, é possível, aí você vai perguntar, professor, é possível o quê? Então, eu preciso da segunda oração para completar o sentido. É possível que a Juliana não faça a prova. Da mesma forma que eu digo com a oração 2, que a Juliana não faça a prova. Fica assim meio incompleto. Então, essa segunda oração também necessita da primeira. Então, isso são orações subordinadas, muito diferente das orações coordenadas. Então, muito cuidado nisso, tá, pessoal? Em fazer essa classificação entre orações coordenadas e orações subordinadas. Temos mais um exercício aí para praticar. Então, aponte a alternativa cuja frase não seja oracional. Então, leia aí todas as alternativas. A alternativa A, o mal com o bem se paga. A alternativa B, devagar, travessia de pedestres. A alternativa C, Paulo deu gargalhadas. E a alternativa D, olhe como o céu está azul. Então, dentro dessas quatro alternativas, qual é aquela que não é oracional? Ou seja, se não é oração, ela não pode possuir verbos. Então, a alternativa que ele está pedindo é aquela frase que não é oração, que não tem a presença do verbo. Porque para ser oração eu preciso necessariamente da presença de um verbo, tá? Então, dentro dessas quatro alternativas, pessoal, qual é a que você marcaria aí que não é uma oração, é uma frase nominal, no caso, né? A frase nominal é aquela que não vai possuir verbos. Então, vamos aí à alternativa A. O mal com o bem se paga. Ah, professor, o verbo pagar. Então, se eu tenho um verbo aqui, a oração, a frase é verbal e se trata de uma oração. Devagar, travessia de pedestres. Professor, devagar é o verbo, né? Negativo. Não é porque está terminando aí com o AR, né, como se fosse um verbo de primeira conjugação, que eu posso dizer que devagar é um verbo. Devagar aí, no caso, é o adjetivo, é a característica, né? É a forma como essa pessoa está atravessando. Então, eu não posso também classificar devagar. Eu devagar, tu devagar, né? Não posso. Então, devagar aqui não é verbo, travessia não é verbo, pedestre também não é verbo. Então, eu já posso identificar que na letra B se trata de uma frase nominal e eu não tenho uma oração. Eu não tenho a presença do verbo. Mas vamos aí para a letra C. Paulo deu gargalhadas.
Ah, professor, o verbo dar. Então, aqui eu tenho uma oração, tenho uma frase verbal. Olhe como o céu está azul. Pessoal, agora aqui eu tenho a presença de duas orações no enunciado. Tem o verbo olhar e o verbo estar. Então, a letra A, letra C e letra D são orações, portanto, a B é uma frase que não é oracional, se trata aí de uma frase nominal. Tranquilo, galera? Vamos aí para o que é período. Então, período é a frase organizada em uma ou mais orações. Então, frase tem que ter sentido. Eu vou ter uma frase sendo organizada em torno de mais ou de uma oração. Então, o período, dependendo da classificação, ele pode ser simples ou composto. Então, o que é um período simples, pessoal? O período simples é aquele formado por somente uma oração. Então, é aquela frase que só vai ter um verbo, tá? O período simples só tem uma oração, portanto, também só vai possuir um verbo, um único verbo. Ou então, uma única locução verbal, tá? Não vamos esquecer das locuções verbais. Então, quando isso ocorre, o período é denominado de oração absoluta, ou alguns livros vai trazer também a ideia de oração principal, tá? Então, oração absoluta ou oração principal significam a mesma coisa. Então, repetindo, período simples é aquela oração organizada em torno de um único verbo, de uma única oração, beleza? Exemplos de período simples. Estamos felizes com os resultados. Exemplo 2. Faltam apenas alguns dias. Aí, no caso, para a gente entrar de férias. Talvez eu vá. Então, vamos aí para a análise. Estamos felizes com os resultados. Eu tenho a presença do verbo estar. Só tem um verbo constituindo todo o período. Então, o período vai ser simples. Faltam apenas alguns dias. Eu tenho o verbo aí faltar. Só tem um único verbo constituindo esse período simples. Talvez eu vá. Então, tem o verbo ir, constituindo aí o único período, uma única oração, período simples. Lembrando que o número de orações está condicionado ao número de verbos. Pessoal, muito cuidado quando aparecer as locuções verbais e você não confundir os dois verbos como se fossem duas orações, tá? Então, o que é locução verbal? É o verbo auxiliar mais um verbo principal. O verbo auxiliar ele vai estar flexionado, né? Ele vai estar conjugado, e o verbo principal vai estar em uma das formas nominais. No caso, o infinitivo com a terminação R, o gerúndio com a terminação NDO e o particípio com a terminação DO, tá bom? Então, muito cuidado com as locuções verbais, para você não confundir aí como se fossem dois verbos. E o período composto. Vimos aí que o período simples vai estar organizado em torno de uma única oração. O período composto vai ser o diferente, vai ser o diferencial do período simples. O período composto é aquele formado por mais de uma oração, e aí eu posso ter inúmeras orações dentro de um período. Então, nesse caso, a quantidade de orações vai estar sujeita ao número de verbos e, novamente, às locuções verbais. Exemplos aí de período composto. Faça como eu pedi. Ah, professor, observei aqui a presença do verbo fazer e a presença do verbo pedir. Eu tenho dois verbos, então eu tenho duas orações. Não sei se tenho coragem. Tenho o verbo saber e tenho o verbo ter. Ah, professor, tenho dois verbos, tenho duas orações. Tenho aqui o exemplo, começou a gritar enquanto ele ia passando. Tem o verbo começou, que é o verbo começar, tem o verbo gritar e tem uma locução verbal, ia passando, tá? Então, professor, eu tenho 1, 2, 3, 4 verbos. Não, necessariamente nesse período eu tenho a presença de 3 verbos, aliás. O verbo começar, o verbo gritar. Ia passando é a locução verbal. Ia é o verbo auxiliar e o passando é o verbo principal aí na forma nominal de gerúndio, ou a terminação NDO, tá? Então, não esqueça disso. Então, essa foi nossa parte teórica. Agora vamos aqui praticar com as nossas questões. Essas questões que você tem aí no seu material, tá bom? Então, vamos aí para o texto para responder a primeira questão. O texto 1 é um texto aí de Mário Quintana. Essa primeira e segunda questões nós vamos só relembrar, tá? A nossa primeira aula, quando a gente falava lá sobre interpretação e compreensão textual. Vocês estão lembrando disso, né? Então, quem faz um poema abre uma janela. Respira, tu que estás numa cela abafada. Esse ar que entra por ela
Por isso é que os poemas têm ritmo, para que as pessoas profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. Na questão número 1. Nesse poema estão presentes várias funções da linguagem, mas há o predomínio de uma. Então, na nossa primeira aula, falamos sobre funções da linguagem, sobre várias funções da linguagem. Um texto, ele não apresenta apenas uma função, ele pode aparecer com várias funções, mas uma delas vai ser predominante, uma delas vai se sobressair das demais. Então, eu tenho aí uma função referencial, uma função conativa, uma função fática, uma função denotativa ou uma função metalinguística. O que vocês marcariam aí para responder a questão número 1? Lembrando, função referencial é aquela que vai te trazer uma ideia, né, uma informação, um referente. A função conativa é aquela que vai servir para fazer apelos. A função fática vai enfatizar, é a chamada também função emotiva, vai sempre estar destacando ali o eu. A função denotativa é aquela função real da palavra, a função real do texto. Também a denotativa é a mesma coisa da função referencial, né? Aí a pegadinha do IFP, ele trouxe duas alternativas como se fossem coisas diferentes, mas a função referencial e denotativa significam as mesmas coisas. E a função metalinguística, meta aí você lembra do prefixo para, né? A linguagem para a linguagem. Então a gente volta no texto e a gente entende que Mário Quintana está falando sobre o que um poema faz, né? Ele abre uma janela, na verdade, quem está fazendo o poema está se abrindo para o mundo, está colocando aí as suas experiências, tá? Então, Mário Quintana está fazendo um poema, falando sobre um poema. Então, ele faz um poema para falar do próprio poema. Então, a função que destaca aí é a metalinguística, tá? A linguagem falando para a própria linguagem. Próxima questão sobre o texto 2, né? Uma questão aí recente do ano de 2020 do Instituto Federal do Piauí. Então, eu tenho aí a imagem, né? Algumas máscaras têm que cair. Violência contra a mulher é crime. Não esconda, denuncie. Diz que é isso 180. Tá? Então, em relação à função apelativa da linguagem, aquela que vai trazer convencimento, vai fazer a pessoa mudar de comportamento. Esse cartaz ele usa dados estatísticos para comprovar o número de agressões contra as mulheres. B. Ele vai enfatizar que as crianças são as principais vítimas de agressão. Letra C, ele vai usar verbos no imperativo como estratégia para convencer o público-alvo. Letra D, ele vai mostrar uma neutralidade diante dos casos de agressões contra as mulheres. E a letra E vai estabelecer uma comparação entre manutenção do silêncio e a diminuição dos casos de agressão. Então, você vai observar aqui todo o texto, né, todo esse cartaz, trazendo aí a função apelativa da linguagem, trazendo você e o leitor a adotar um determinado tipo de comportamento, e através dessa leitura do texto você vai identificar a alternativa que responde à nossa questão. Então a letra A está dizendo que usa dados estatísticos. Você consegue perceber algum tipo de dados, de algum tipo de estatística dentro desse texto. O único número que ele traz aí é o número 180. Isso não é uma estatística, né? É um número para você ligar e denunciar. Então, essa letra A não serve como gabarito da questão. B. Vai enfatizar que as crianças são as principais vítimas de agressão. Não, pessoal. O autor do cartaz, né? O autor aí a gente pode dizer que é até uma propaganda, ele traz a violência de um modo geral contra a mulher. Ele não prioriza apenas as crianças, né? Ele não faz essa separação de crianças, ele faz aí de uma forma geral violência contra a mulher. Então essa letra B também nós vamos descartar. Letra C, vai usar verbos no imperativo como estratégia para convencer o público-alvo. E aí a gente viu lá na nossa primeira aula que a função apelativa ela vai fazer o uso desse verbo no imperativo, né? Como é que ele vai convencer uma pessoa se ele não dá essa ideia de comando? Então, o imperativo ele vai servir para isso. Então, a função apelativa está muito ligada com esses verbos imperativos. E aí eu tenho o verbo aqui, não esconda, é uma ordem, né, um pedido. Denuncie, é o verbo aí fazendo uma imperação, fazendo uma ordem também. Algumas máscaras têm que cair. Olha aí a afirmação, né, a imperação. Violência contra a mulher é crime. Então, tenho vários verbos, várias palavras que trazem essa ideia de ordem, de pedido, tá? Então, a letra C
aqui ela está muito boa para ser a nossa resposta. Mas vamos ver aqui a letra D. Mostra uma neutralidade diante dos casos de agressão contra a mulher. Neutralidade. Você acha que a pessoa que está mantendo neutra, ela não vai favorecer um lado e nem vai favorecer o outro? Você consegue observar isso? Não, né? Se ele está dizendo que algumas máscaras têm que cair para você denunciar, então ele está mantendo uma posição sim. Então ele não tem essa neutralidade. Letra E. Vai estabelecer uma comparação entre manutenção do silêncio e diminuição dos casos de agressão, né? Em momento algum, aí o Ministério Público, que é o autor aí do texto, está fazendo essa comparação entre manter silêncio e diminuir casos de agressão. Pelo contrário, né? Quando se mantém um silêncio, esse número de agressão vai aumentar e não diminuir, tá bom? Então, na questão 2, a nossa alternativa correta é a letra C. Vamos aí para a nossa questão de número 3. É uma questão aí do CESP, do ano de 2008, tá? Uma questão bem simples, bem direta, mas que muita gente consegue aí ainda confundir quando a gente faz essas classificações de frase, tá? Então, o enunciado diz o seguinte: haja sede. Trata-se de uma frase. É uma frase porque tem um enunciado completo, né? Tem um sentido, você consegue compreender a mensagem, mas também essa frase a gente pode chamar ela de frase verbal, porque eu tenho o verbo aqui, né? O haja. Então, se é frase verbal, eu também posso dizer que essa frase é uma oração, não é isso, pessoal? Então, essa frase verbal, ou essa oração, diz haja sede. Ela pode ser classificada como exclamativa, interrogativa, imperativa, declarativa ou optativa, tá? Então, nós vamos ver aqui o que está constituindo essa frase. Eu tenho um sinal de exclamação, eu tenho uma pessoa aí demonstrando, né? Ela colocando aí o seu ponto de vista, haja sede, colocando aí seu sentimento. Então, aí eu tenho frase interrogativa. Eu estou fazendo uma exclamação, uma interrogação, no caso? Não, né? Então, vamos eliminar a frase interrogativa. Eu tenho uma frase imperativa, está trazendo aí uma ordem? Não, pelo contrário, né? Ele não está trazendo essa ordem. Eu tenho uma frase declarativa, está declarando sobre algo, possivelmente pode ser uma frase declarativa. Então, vamos deixar aí escanteio a letra A e a letra D. E eu tenho uma frase optativa, trazendo aí uma opinião, uma emoção, um desejo. Não tenho nenhum desejo. E aí, pessoal, entre a letra A, exclamativa, e a letra D, declarativa, qual você marcaria? Quando eu digo assim, haja sede, eu estou fazendo aí uma exclamação, né? Então, o gabarito da nossa questão, letra A. A de amor, para você marcar aí no seu caderno de questões. E aí uma imagenzinha, né? Haja sede, o cara aí bebendo uma água de coco na praia, nosso desejo daqui a alguns dias, todo mundo de férias, né? Questão número 4. Assinale a alternativa em que o período é composto por duas orações. Então, ele já traz duas informações, né? Ele é um período composto e esse período composto está sendo constituído por duas orações. Então, qual dessas alternativas, qual delas vai trazer um período composto constituído, no caso aí, de duas orações? Período composto por duas orações. Letra A, o estado do paciente ainda é grave. Letra B, quando acordei, notei que havia algo estranho na casa. Letra C, comprei o livro que o professor indicou. Letra D, como não sabia dirigir, pediu que o colega lhe desse uma carona. E a letra E, as pessoas precisam de mais empatia. Então a questão está pedindo para você assinalar a alternativa que traz um período composto por duas orações. Professor, como é que eu vou fazer para saber se eu tenho apenas duas orações dentro de um enunciado? Muito simples, só contar a quantidade de verbos, tá bom? Então, o número de verbos vai equivaler à quantidade de orações dentro do período. Letra A, pessoal. O estado do paciente ainda é grave. Qual é o verbo que eu tenho aqui presente no enunciado? O verbo ser, né? Só tenho aqui o verbo ser. Só tem um verbo, é período composto? Não. Só tem um verbo, só tem uma oração, então eu vou chamar uma oração de período simples. B. Quando acordei, notei que havia algo estranho na casa. Quais são os verbos aqui, pessoal, do período
Exatamente, o verbo acordar, o verbo notar e o verbo haver. Ah, professor, identifiquei aí 3 verbos, então eu tenho 3 orações, não é isso? Exatamente. Mas a alternativa, o comando está pedindo aí o período composto por apenas 2 e não 3. Comprei o livro que o professor indicou. Tem o verbo comprar e tem o verbo indicar. Professor, então a alternativa já achei, né? Letra C, exatamente. Comprar e indicar, 2 verbos, 2 orações, período composto aí por 2 orações. Vamos ver também a letra D. Como não sabia dirigir, pediu que o colega lhe desse uma carona. Então eu tenho o verbo saber, tenho o verbo dirigir, tenho o verbo pedir, tenho o verbo dar. Ah, professor, eu tenho 4 verbos aqui nesse período. Exatamente, é um período composto aí por 4 orações. As pessoas precisam de mais empatia. Tenho aqui o verbo precisar. Então, eu só tenho uma oração, o período é simples e não composto. Então, realmente, quem nos comprova aí que o período é composto por 2 orações é a alternativa C. Comprei o livro que o professor indicou. Então, a primeira oração, comprei o livro. A segunda oração, que o professor indicou. Aí eu pergunto para vocês, esse período ele é composto por coordenação ou por subordinação? Me digam aí. Comprei o livro é a primeira oração, que o professor indicou é a segunda oração. Vocês conseguem ver independência entre as 2 orações ou vocês conseguem ver dependência? Exatamente. Uma oração, ela depende da outra para ter o seu sentido amplo, o seu sentido mais completo, tá? Então, aí é um período composto por subordinação, tá bom, pessoal? Vamos aí para a nossa questão de número 4. Tem um texto aí, um pequeno texto do autor desconhecido. Então, você vai ler o texto que está aí do lado com muita atenção para responder a questão. Então, o texto diz o seguinte. Certa vez, perguntaram ao Dalai Lama: o que mais te surpreende na humanidade? E ele respondeu: os homens me surpreendem. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver o presente e nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como nunca se tivessem vivido. Então, busquemos o equilíbrio. Busquemos a harmonia. A frase que encerra o texto, o período que encerra o texto, tá? O último parágrafo aqui, ó. Então, busquemos o equilíbrio, a harmonia. Essa frase que encerra o texto, ela é exclamativa, interrogativa, negativa, afirmativa ou imperativa, tá? A letra C e a letra D, negativa e afirmativa, são características de frases declarativas, tá? Mas ele não está fazendo uma declaração, ele está trazendo uma ideia aí de exclamação, né? Busquemos o equilíbrio, a harmonia, e ele traz aí até no final esse ponto de exclamação. Então, a frase que encerra esse texto, pessoal, ela é exclamativa. Tranquilo, muito boa, as questões aí tão fáceis até agora, né? Vamos aí mudar o nível agora um pouquinho, tá? Identifique as orações nos períodos abaixo. Então, eu tenho vários períodos e você vai identificar as orações dentro desses períodos. Primeiro período, na letra A, estava perdida e não sabia o que fazer. Quais são as orações que compõem esse período? Primeiramente, você identifica os verbos. Se tiver só um verbo, ali eu só tenho uma oração compondo o período, eu vou chamar de período simples. Se tiver a presença de mais de um verbo, então, o número de verbos que apresentar dentro do período vai ser o número de orações, tá bom? Então, estava perdido e não sabia o que fazer. Eu tenho o verbo estava, e eu tenho o verbo saber, e eu tenho o verbo fazer. Então, eu tenho 3 orações, período composto. Então, a primeira oração, estava perdida. Vamos botar aqui coloridinho, né? Estava perdida, a primeira oração. A segunda oração, não sabia, tá? Segunda oração, não sabia. Terceira oração, nossa terceira oração é o que fazer. Então, primeira oração, estava perdida. Segunda, não sabia. Terceira oração, que fazer. Então, período composto aí por 3 orações. Letra B,
caiu e machucou-se outra vez. Tem o verbo cair, tem o verbo machucar. Então, a primeira oração, caiu. A segunda oração, machucou-se outra vez, tá? Então, aí eu tenho um período composto por duas orações. Letra C. Preciso que você vá à loja. Troque o vestido. Compre um cartão e entregue na casa da Maria. Primeira oração, preciso, que é o verbo precisar. Segunda oração, que você vá à loja. Vou mudar aqui a cor. Que você vá à loja, tem aí o verbo ir. Terceira oração, troque o vestido, é a oração, o verbo aí trocar. Quarta oração, compre um cartão. Note aí que o período ele é bem amplo, né? Esse período composto aí ele é bem amplo. Então, a quarta oração, compre um cartão. Tem aqui, compre um cartão. E a quinta e última oração, entregue na casa da Maria, tá? Então, aí, a quinta oração, entregue na casa da Maria. Tem o verbo entregar. Então, note, pessoal, você vai identificar os verbos e a partir da quantidade de verbos você vai procurar quem são as orações. Delimitar, separar ali as orações. Primeira oração, preciso. Segunda oração, que você vá à loja. Terceira oração, troque o vestido. Quarta oração, compre um cartão. Quinta oração, entregue na casa da Maria. Então, um período aí composto por 5 orações. Letra D. Ela continua doente e não aceita ir ao hospital para ser consultada. Ela continua doente e não aceita ir ao hospital para ser consultada. Então, eu tenho o verbo continuar. Então, a primeira oração, ela continua doente, tá? A segunda oração, não aceita ir ao hospital. Eu tenho a locução verbal aceita ir. E a terceira oração, para ser consultada. O verbo aí, a locução verbal também, ou o verbo ser, por exemplo, né? Então, período composto aí por 3 orações. Ela continua doente, não aceita ir ao hospital. E a terceira oração, para ser consultada. E a letra E e última, você fez um lindo e minucioso trabalho, tá? Então, eu tenho aí apenas o verbo fazer. Então, aqui eu tenho apenas uma oração, período simples. Tranquilo? Vamos aí para a nossa 7ª questão. Identifique quais alternativas abaixo são frases e quais são orações. Na primeira, letra A, ufa, tem a presença do verbo aí, pessoal? Não tem. Então, se não tem verbo, eu não posso classificar como oração. Então, aqui vai ser uma frase. Vou colocar aqui o F de frase, tá? B, é provável que ele não venha. Então, eu tenho o verbo ser, né? O é aqui conjugado. Que ele não venha, tem o verbo vir. Então, eu tenho 2 verbos. Tenho aqui, então, no caso, uma oração, tá? Então, eu vou colocar aqui o O de oração. Letra C, talvez ele vá. Talvez ele vá. Tem uma presença aqui do verbo ir. Então, aqui também, se tem a presença do verbo, eu vou chamar isso de oração. Então, eu vou colocar aqui também a letra O do lado de oração. Letra D, que os anjos te protejam. Tem o verbo proteger. Então, aqui, se tem a presença do verbo, eu vou chamar também de oração. E a letra E, tem alguém aí? A interrogação, tem alguém aí? Tem a presença do verbo ter. Se tem a presença do verbo, isso aqui é uma oração também. Então, a letra A é uma frase e as demais são orações, tá? Questão de número 8. Vamos aí para a nossa 8ª questão. Analise as afirmações feitas entre parênteses e assinale a opção correta. Então, ele trouxe aí as alternativas e colocou a classificação da frase
dentro do parêntese. E você vai analisar se está correto ou errado. E aí você vai marcar a alternativa que traz a classificação correta. Letra A, bom dia. Está dizendo que isso é uma oração. E aí a gente viu que para ser oração é necessário a presença de pelo menos um verbo, tá? Então a oração ela tem que ter obrigatoriamente a presença do verbo. E bom dia não tem verbo. Então isso aqui está falso, né? Bom dia não é uma oração, bom dia é uma frase. Eu fui ao cinema. Está dizendo que isso é uma frase nominal. A frase nominal não vai aparecer a presença do verbo, porque quem tem verbo é oração ou frase verbal. Frase nominal não aparece verbos. E aqui apareceu o verbo ir, tá? Então isso aqui está classificado de forma errada. Não é uma frase nominal, é uma frase verbal. C. O menino não obedeceu ao pai. Está dizendo que isso daqui tudo é um período composto, ou seja, vai ter a presença aí de mais de uma oração. Vamos ver se isso é verdade. O menino não obedeceu ao pai, eu só tenho a presença do verbo obedecer. Então aqui não é um período composto, só tem uma oração, o período vai ser simples. Eu visitei minha tia ontem. Está dizendo que isso aqui é uma oração. Para ser oração tem que ter verbo. Vamos ver se na oração aí vai aparecer o verbo. Eu visitei minha tia ontem. Tem o verbo aqui, visitar. Então, isso aqui está correto. Letra E. O time jogou bem, mas não ganhou o jogo. Está falando que isso aí é um período simples. Vamos ver se isso é verdade. O time jogou bem, tem o verbo jogar, mas não ganhou o jogo. Tem o verbo ganhar. Dois verbos, duas orações. Se tem duas orações, o período não é simples. O período vai ser composto. Então, a nossa alternativa aí é a letra D. Eu visitei minha tia ontem. É um período simples, composto aí apenas por uma oração. Então, a forma está classificada corretamente. Questão número 9. Você vai ler os enunciados abaixo e classificá-los como F para a frase nominal ou O para oração. E em seguida, marque a alternativa com a sequência correta. Então, eu sei que para ser frase nominal não vai ter verbo e para ser oração tem que ter a presença do verbo. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Tem a presença do verbo aí, pessoal? Não tem. Então, se não tem verbo, isso aqui é uma frase nominal. Vou colocar aí a letra F. Oba, ganhei um presente hoje. Oba, ganhei um presente hoje. Tem o verbo aí ganhar. Se tem verbo, isso aqui é uma oração. Então, coloca a letra O. Que dia lindo, tá? Que dia lindo. Isso aqui não tem a presença de verbos, então é uma frase. Coloca aí do lado o F. Então, vamos colocar que dia lindo é uma frase nominal. Não tem a presença do verbo. Choveu durante a noite toda. Então, eu tenho uma ação aí, chover, né? Isso é verbo. Então, é uma oração. Choveu a noite toda, uma oração. Durante o passeio, vimos lindas paisagens. Tem o verbo ver, a ação aí de ver. Então, se tem verbo, oração. Então, coloca também a letra O. Belo trabalho, não tem uma presença do verbo, portanto, é uma frase nominal. Então, aí, de acordo com as nossas respostas, vamos procurar a alternativa que nos satisfaz. Então, a primeira começou aí com F, né? Uma frase nominal. Então, a gente já vai lá por eliminação. A letra B está cortada e a letra D também está cortada. Vamos aí para a nossa segunda frase, ou oração, né? Ou a frase verbal, oração. Oba, ganhei um presente hoje. Opa, oração. Então, vamos aqui por eliminação. O segundo item tem que ser O. E aí eu posso eliminar aqui a letra E de escola, tá? Sobrou a letra B e a letra C. Vamos aí para a terceira. Que dia lindo. É um F, frase nominal. E onde é que eu tenho o F aqui na terceira posição? Na letra C. Então, a letra A está descartada. Que responde aí nossa questão é a letra C de casa. Tá bom? Questão de número 10. Classifique os períodos abaixo em simples ou compostos. A viagem foi fantástica. Tinha feito tudo por ele, mesmo assim ele mentiu. Chegou exausto, sentou no sofá, ligou a televisão e adormeceu. Letra D. Você tem que falar com ele antes que seja tarde. E letra E.
preciso da sua ajuda, tá? Então vamos contar os números de orações para saber se o período ele vai ser classificado como simples ou composto. A viagem foi fantástica, tá? Então aqui o verbo foi, né? O verbo ir, no caso, só tem um verbo. O período vai ser simples. Então coloca aí, pessoal, do ladinho o S de período simples. Tinha feito tudo por ele e mesmo assim ele mentiu. Então tem o verbo, tem no caso a locução verbal, né? Tinha feito tudo por ele e mesmo assim ele mentiu. Então tenho dois verbos, consequentemente eu tenho aqui a presença de duas orações. Então coloque o C aí de período composto. Chegou exausto, sentou no sofá, ligou a televisão e adormeceu, né? Eu tenho o verbo chegar, tenho o verbo sentar, tenho o verbo ligar e o verbo adormecer. Então, tenho 4 verbos, 4 orações, período que vai ser também composto. A letra D, você tem que falar com ele antes que seja tarde. Você tem que falar com ele antes que seja tarde. Tem o verbo ter, tem o verbo falar, tem o verbo ser, tá? Então, 3 verbos aqui, período também será composto. Composto aí, no caso, por 3 orações. E a última, preciso da sua ajuda. Tenho apenas o verbo precisar. Então, se eu tenho apenas um verbo, o período aqui vai ser simples. Então, a letra A e a letra E são períodos simples, B, C e D são períodos compostos. Questão número 11. Verá pessoas destrinchando pequenos pássaros fritos com os dentes, pessoas comendo pernas de sapos e o que contará com mais horror quando voltar para casa, pessoas usando alfinetes para catar o repugnante recheio de lesmas e levá-lo à boca. Então aí um trecho bem nojento, né, pessoal? No período A, 4 orações, 5 orações, 8 orações, 7 orações ou 9 orações. Então, novamente, vamos atrás dos verbos, que isso é que vai dizer qual é a resposta da questão. Quantidade de verbos vai ser a quantidade de orações. Então, tem o verbo ver, verá. Tem o verbo destrinchar. Tem o verbo frito, né? O verbo fritar. Tem o verbo comer. Tem o verbo contará. Tem o verbo voltar. Tem o verbo usar. Tem o verbo catar. E eu tenho o verbo levar. Beleza? Então, aí contando os verbos, nós vamos ter a presença de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verbos, 8 orações, tá bom? Então, verá, destrinchar, contar, comer, voltar, usar, catar e levar. 8 verbos aí compondo esse período, nesse período composto, 8 verbos, consequentemente, as 8 orações. Questão de número 12, pessoal. Tá encerrando aí nosso material, encerrando nossa aula de hoje, tá? A maioria das pessoas usa o Facebook diariamente, mas poucos estão conscientes das consequências. É possível verificar a ocorrência de quantas frases, quantas orações e quantos períodos no fragmento acima. Então, aqui é uma questão bem complexa, tá? Que vai envolver aí o conceito de que é frase, oração e período, tá? Então, eu vou lá no pequeno texto aqui, no pequeno fragmento do texto, vou observar se tem frases, orações e períodos, tá? Então, vamos aqui observar logo o que é frase. Frase é tudo aquilo que tem sentido completo. E a frase a gente viu lá no início dos slides que o que vai delimitar, o que vai separar as frases são, na escrita, o sinal de pontuação. Então, eu tenho a maioria das pessoas usa o Facebook diariamente. Isso é uma frase, né? Isso é um sentido completo, eu falo isso, você compreende. Tem uma vírgula aqui separando as duas frases. Então, a segunda frase, poucos estão conscientes das consequências. Então, eu tenho aí já 2 frases, tá? Lembrando que a frase, ela, na escrita, ela é demarcada, ela é separada por algum sinal de pontuação. Então, eu já vi que aqui eu tenho 2 frases compondo esse fragmento. Quantas orações, pessoal? Vou procurar aí a quantidade de verbos para responder. Então, a maioria das pessoas usa, tá? Usa o Facebook diariamente. Então, eu tenho o verbo aqui, usar.
mais poucos, apagar aqui, mais poucos estão conscientes das consequências. Então, na segunda frase, aí na segunda parte do texto, eu tenho aí o verbo de ligação, estar. Então, já sei, tenho o verbo usar, o verbo estar. Eu tenho duas orações pela quantidade de verbos. Então, 2 verbos, 2 orações. Então, eu já sei que eu tenho 2 frases e tenho 2 orações. E eu vou ter quantos períodos, tá? O período também vai ser demarcado por algum sinal de pontuação. Então, cada frase vai compor, cada oração vai compor um período simples. Então, se eu tenho 2 orações, eu tenho 2 períodos. Cada oração também vai equivaler a um período. Então, período simples, a maioria das pessoas usa o Facebook diariamente. Isso é uma oração, é um período simples também. Poucos estão conscientes das consequências. Isso também é uma oração, um período simples também. Então, a nossa questão aqui que ele está procurando, né? Quantas frases, quantas orações e quantos períodos? Eu tenho 2 frases, 2 orações e 2 períodos. E aí a nossa resposta está na letra B de bola, tá? 2 frases, 2 orações e 2 períodos. E esses períodos juntos formam um período composto. 2 períodos simples juntos formando aí um período composto. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? E a nossa última questão é a questão de número 13. Em relação ao conceito de frase, oração e período, julgue os itens a seguir em certo ou errado e em seguida marque a opção com a sequência correta. Então vamos lá. Frase é todo enunciado linguístico, com ou sem verbos, por meio da qual transmitimos as nossas ideias. Com ou sem verbo. Se não tiver verbo, é uma frase nominal. Se tiver verbo, é uma frase verbal e uma oração consequentemente. Então, a frase é todo enunciado linguístico que nós vamos transmitir as nossas ideias. Beleza, isso aí está correto. 2. O enunciado bom dia é classificado como oração. E aí a gente viu que para ser oração, pessoal, não esqueçam, tem que ter a presença do verbo. E aí no enunciado bom dia, a gente não tem verbo. Então, se não tem verbo, não é oração. Então, o item 2, ele está errado. O item 3. O período ele pode ser simples, se formado por uma oração, tranquilo, ou composto, se formado por mais de uma oração, tranquilo também, correto. Então, o item 3 está correto. Uma oração, período simples, mais de uma oração, período composto. Então, o item 3 também está correto. E o item 4, pessoal, o enunciado. Aquele cachorro mordeu o carteiro é classificado como período composto. Então, eu tenho que ver quantos verbos tem dentro desse período. E aí eu tenho a presença apenas do verbo morder. Então, aquele cachorro mordeu o carteiro. Uma oração, o período vai ser simples, tá? Então, aí não é um período composto, é um período simples. Então, o item 4 está errado. Então, o item 1 está correto, o 2 está errado, o 3 está correto e o 4 também está errado. A alternativa que responde a nossa questão está na letra B de bola. Tranquilo, pessoal? Então, a nossa aula de hoje termina por aqui. Agora, na sequência, vocês vão ter aula de matemática, tá? Um abraço e até a nossa próxima aula.